Ué, tô aqui ao vivo. Oi? Ok, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa leitura dominical do Chaitanya Charitamrita. Hoje vamos fazer a leitura dos versos 36 até o verso 40 do Adilila, capítulo 10, sobre o tronco principal da árvore de Chaitanya Mahaprabhu e seus galhos e galhos secundários, os grandes Mahatmas que vêm, né? São pariracas, são associados eternos do Senhor num plano espiritual e eles vêm junto com o Senhor para executar os seus passatempos transcendentais. Então, vamos falar sobre 5 dessas grandes personalidades. Antes disso, vamos cantar um pouco, né? Pedindo as bênçãos aos nossos mestres espirituais para que nós possamos ter uma ótima dinâmica aqui hoje, né, na leitura. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Nyavadi Askachati Sacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Vivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, começamos com o verso número 36 do Adilila, capítulo 10. Narayana Pandita Kabada Yudara Chaitanya Charana Vinu Nahidyanyara. Tradução palavra por palavra. Narayana Pandita, chamado Narayana Pandita. Eka, Badae, bastante. Udara, liberal. Chaitanya Charana, os pés de lótus do Senhor Chaitanya. Vino, exceto. Nahi, não. Jane, conhece. Ara, nada mais.
Tradução dada por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Narayana Pandita, o 14º galho, um devoto grandioso e liberal, não conhecia nenhum outro abrigo a não ser os pés de lótus do Senhor Chaitanya. Significado: Narayana Pandita era um dos associados de Srivasa Thakura. Menciona-se no Chaitanya Bhagavata Antyakanda, capítulo 8, verso 36, que ele foi ver Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannath Puri com o irmão de Srivasa Thakura, Sri Rama Pandita. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler os versos e vou fazer o comentário específico do verso, né? Então, quem é Narayana Pandita em Krishna Lila, né? Narayana Pandita, de acordo com o Danodesha Dípica, Chaitanya, Narayana Pandita era Madhu Mangala. Esses associados íntimos no período inicial do Kirtana, né, muitos deles são amigos, saques, né? Sakya Rasa, amigos em Krishna Lila. Então, Narayana Pandita era um deles, era Madhu Mangala, né? Que para aqueles que conhecem, né, os passatempos do Sr. Krishna, ele é muito piadista, né? Ele gosta de doces, ele é bem guloso, né? Ele cria situações cômicas dentro dos passatempos infantis de Krishna, né? Então ele tem essa natureza, em Gora Lila, né, Narayana Pandita, ele tem essa natureza alegre, leve, afetuosa, com Chaitanya Mahaprabhu, né? Então ele tem essa atmosfera, cria essa atmosfera íntima, né, com o Senhor, né? Então, como eu falei, ele participava dos, dos primeiros kirtanas, né? Os primeiros kirtanas antes de Chaitanya Mahaprabhu inaugurar o mercado dos santos nomes através de kirtanas públicos, né? Ele fazia reuniões com seus associados mais íntimos em casas desses associados, e um deles era Srivasa Thakura, né? Que em Krishna Lila é Narada Muni, né? Então, Srivasa Thakura era um desses associados íntimos, e se chamava esses kirtanas, né, que se chamava Srivasa Angana, né, aconteciam na casa de Srivasa Thakura, kirtanas normalmente noturnos, né, e nesses encontros, né, que aconteciam, como eu falei, na casa de Srivasa Thakura, Krishna ele revelava a sua verdadeira identidade como Krishna, né? Então essa chama-se Amarra Prakasha, né? A revelação da sua verdadeira natureza. Então Krishna, nesses kirtanas íntimos noturnos que aconteciam na casa de Srivasa Thakura, e que a Narayana Pandita participava, né? Ele tinha participação desses grandes associados, né? Então a gente tinha a presença de Advaita Chandra, Nityananda, próprio Narayana Pandita, né? Sriman Pandita, que é outro associado que nós vamos ler o verso daqui a pouco. Então todos esses, Advaita Acharya, Haridas Thakura, né? Todos eles participavam desses kirtanas noturnos, né? Que aconteciam na casa de Srivasa Thakura. E então teve inclusive um episódio da morte, né, do filho de Srivasa Thakura, jovem. Essa história também é narrada, né, no Chaitanya Bhagavata, no Madhyakanda.
que no êxtase do Kirtana noturno, né? Então, durante a execução dos Kirtana, o filho de Srivasa Thakura, ele morre, né? Ele abandona o corpo. Então, e as pessoas ficaram assim muito receosas de interromper o êxtase que Chaitanya Mahaprabhu estava experimentando naquele Kirtan. Então, não interromperam. Porém, ao término, né, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele pergunta, né, onde está seu filho, e as pessoas vêm e comentam, né? Não, ele faleceu, ele não está mais entre a gente. E o Sr. Chaitanya fala, poxa, como vocês não me avisaram isso? E aí ocorre um episódio inusitado, né, em que a, a alma do filho de Srivasa Thakur, ele vem, né, e ele se manifesta, conversa com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala com aquela jiva, né, que é uma alma liberada, evidentemente, né, é um Nitya Siddha. E esse episódio é único, porque essa alma ele fala, né, que ninguém é pai ou filho de ninguém eternamente, né? Como o Bhagavad Gita fala, a alma transmiga de corpo segundo o seu próprio karma, né? E nós podemos interromper esse ciclo de nascimentos e mortes, se tornando um grande devoto do Senhor, né? Então esse episódio é um dos episódios marcantes que aconteceram nesses kirtanas noturnos na casa de Srivastakura, né? Em que Narayana Pandita fazia parte desse ciclo, né? Então, vamos agora falar também de outro grande associado, Sriman Pandita, que também participava, é o próximo verso, né? É o verso número 37, que eu vou lê-lo aqui para vocês. Verso 37. Então, verso no sânscrito. Sriman Pandita Saka Prabhuranidya Britya Dyuti Darenayave Prabhu Karena Nitya. Então, a tradução palavra por palavra. Sriman Pandita, chamado Sriman Pandita, Saka, galho, Prabhura, do Senhor, Nidya, próprio, Britya, servo, Dyuti, tocha, Dharana, leva, Yabe, enquanto, Prabhu, Senhor Chaitanya, Karena, faz, Nritya, dança. Tradução, o 15º galho foi Sriman Pandita, que era um servo constante do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele costumava levar uma tocha enquanto o Senhor dançava. Significado dado por Srila Prabhupada, Sriman Pandita estava entre os companheiros de Sri Chaitanya Mahaprabhu quando o Senhor executava Sankirtan. Então, aí nós já estamos falando dos kirtanas estáticos externos, né? O canto nas ruas de Navadvipa. Quando o Senhor Chaitanya vestiu-se da forma da deusa Lakshmi e dançou pelas ruas de Navadvipa, Sriman Pandita levou uma tocha para iluminar o caminho. Já, Srila Prabhupada. Então, Sriman Pandita, ele, de acordo com o Gaura Ganodesha Dípica de Kavi Kanapura, ele também é um Saki, um amigo do Senhor Krishna em Krishna Lila. Ele é Sridama Saka, que é um dos amigos vaqueirinhos íntimos que executaram passatempos com Krishna em Vrindavana, né? Então, Sriman Pandita, ele também fazia parte, como eu citei agora há pouco, desse círculo íntimo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que participou daqueles primeiros kirtanas noturnos, né? Na casa de Srivasa Thakura, kirtanas confidenciais, onde o Senhor Chaitanya revelou, como eu falei, a sua verdadeira natureza, né? Ele sai daquela posição
de devoto e manifesta a sua forma como Krishna, inclusive, como Vishnu, como Ramachandra, eles apresentam todas essas formas individualmente para cada devoto nesses eventos, né? Isso aí é descrito também. Então, esse é Sriman Pandita. Vamos partir para o próximo grande associado, que é Sukalambra Brahmachari. Esse é muito especial. Então, verso número 38. Sukalambra Brahmachari Bada Bhagyavam Yahana Magikadi Kaila Bhagavam. Então, significado palavra por palavra. Sukalambra Brahmachari, chamado Sukalambra Brahmachari. Bada, muito. Bhagyavam, afortunado. Yanha, cujo. Ana, alimento. Magi, mendigando. Kadi, arrancando. Kaila, comia. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Então, a tradução, o 16º galho, Sukalambra Brahmachari, era muito afortunado, pois o senhor Chaitanya Mahaprabhu, quer de brincadeira, quer seriamente, mendigava sua comida ou, às vezes, arrancava dele à força e comia. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Afirma-se que Sukalambra Brahmachari, um habitante de Navadvipa, foi o primeiro companheiro do senhor Chaitanya Mahaprabhu no movimento de Sankirtan. Ao regressar de Gaya após a iniciação, o senhor Chaitanya permaneceu com Sukalambra Brahmachari, pois desejava ouvir esse devoto narrar os passatempos do senhor Krishna. Sukalambra Brahmachari coletava doações de arroz dos habitantes de Navadvipa e Sri Chaitanya Mahaprabhu gostava de comer o arroz que ele cozinhava. Afirma-se que Sukalambra Brahmachari foi uma das esposas dos brahmanas sacrificadores durante a época dos passatempos do Sr. Krishna em Vrindavana. O Sr. Krishna mendigou alimento das esposas dos brahmanas sacrificadores. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu realizou um passatempo semelhante ao mendigar o arroz de Sukalambra Brahmachari. Teve, inclusive, um episódio, né? Então, Sukalambra Brahmachari era um brahmana muito pobre, né? E ele era totalmente dedicado aos santos nomes, ao cantar dos santos nomes do Sr. Krishna, né? E ele vivia mendicando, né? Como um babadi, de casa em casa, e ele coletava arroz de doação e pegava esse arroz e colocava em saco, um saco de pano, né? Então, num desses kirtanas, quando Chaitanya Mahaprabhu estava em êxtase, é dito, né, que ele vai ao encontro de Sukalambra Brahmachari e arranca do saco uma porção de arroz cru e come. E aí as pessoas ficaram meio chocadas, né? Poxa, como é isso? Assim, nem cozido, nem oferecido, né? E foram ter com o Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya fala que aquele arroz ele já era praçada, porque ele estava sendo coletado com amor pelo seu devoto mais íntimo, que era Sukalambra Brahmachari, né? Ou seja, essa é mais um exemplo de como Bhakti pura, né, ela transcende regras e regulações, né? Nós somos Sadhana Bhakti, nós somos Prabhupada Nugas, né? E Prabhupada nos trouxe esse maravilhoso processo da consciência de Krishna, mas devido à nossa condição desfavorável de consciência, né, nós precisamos estar praticando o serviço devocional regulado. Mas esses devotos, eles já estão num estágio, eles são Mahatmas, né? Eles estão além do serviço regulado. Então, Bhakti, quando é pura, essas regras não se aplicam, né? Então, esse episódio, né, aliás, todo e qualquer episódio de
da Lila, de Krishna ou de Chaitanya Mahaprabhu, traz no seu bojo um conteúdo filosófico, ontológico, muito significativo, muito. Então, essa devoção assim extrema que Sukalam Brahmachari, perdão, tinha por Chaitanya Mahaprabhu, dava a Chaitanya Mahaprabhu a liberdade de tomar o arroz cru e comer no seu momento de maior êxtase, né? Então, na realidade, se a gente for consultar o Garadesha Dípica, né, dito também, que, além dele, como foi dito no significado de Srila Prabhupada no verso, de Kalambracharya ter sido uma das esposas dos brahmanas sacrificadores, então esse passatempo ele tem em Krishna Lila. Quando Krishna e Balarama eles chegam aos brahmanas, os brahmanas estavam executando o sacrifício de oferecimento de boga ao Senhor Vishnu, né? Mas eles não conseguem ver em Krishna e Balarama a própria suprema personalidade de Deus. Então, Krishna e Balarama eles solicitam, né, a boga, mas os brahmanas que estavam executando o sacrifício não deram muita atenção. Mas as esposas dos brahmanas, que são devotas avançadíssimas, né, são assim golpes sêniores de uma qualificação assim ímpar, elas vão e cozinham e oferecem para Krishna Balarama, né, os alimentos. Então é dito, né, que Sukalambra Brahmachari ele é como o Prabhupada falou, né, uma dessas esposas dos brahmanas sacrificadores. Mas também no Gora Ganodesha Dípica é dito que também Sukalambra Brahmachari ele é uma expansão de Sudama, que é outro também que participa da Krishna Lila, né? Sudama também, a exemplo de Sukalambra Brahmachari, era um brahmana muito pobre e Krishna apreciava muito Sudama. Teve até um episódio que Krishna ele rejeita, né? Uma oferta de um banquete suntuoso na casa do palácio de Duryodhana, mas ele vai e aceita o alimento, o arroz preparado por Sudama, né? Então tem esse episódio também que revela essa relação íntima e espontânea de Krishna com Sudama, que se manifesta também em Gora Lila entre Chaitanya Mahaprabhu e Sukalambra Brahmachari, né? Então essa característica, né, da teologia gaudia de que um associado ele pode manifestar mais de uma identidade, isso aí é bastante comum, né? Isso aparece bastante, né, em Gora Lila, né? E vários associados eles manifestam, né, são encarnações mistas, né? Humores mistos, né? Então isso é bastante comum dentro da teologia gaudia Vaishnava. Vamos ler aqui o próximo verso 39, que vai falar de outro grande associado, né? Todos eles são grandiosos. Nandanacharya, o verso número 39. Vamos ler aqui o sânscrito e depois o significado palavra por palavra. Nandanacharya Saka Jagadevidita Lukayadui Prabhuraya Garestita. Então, Nandanacharya, chamado Nandanacharya. Saka, o 17º galho de HT no mundo. Vidita, célebre. Lukaya, escondendo-se. Dui, 2. Prabhura, 2 senhores. Yanha, de quem? Gare, na casa. Stita, situados. Então, a tradução Nandanacharya, o 17º galho da árvore de Chaitanya, é célebre no mundo porque os dois Prabhus, o Sr. Chaitanya e Nityananda, às vezes escondiam-se em sua casa. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Nandanacharya foi outro companheiro do Sr. Chaitanya Mahaprabhu.
durante os seus passatempos de Kirtan em Navadvipa. Srila Nityananda Prabhu, como avaduta, fazia muitas peregrinações e, ao vir pela primeira vez, a Sri Navadvipa Dhamma ficou escondido na casa de Nandanacharya. Foi lá que ele se encontrou pela primeira vez com todos os devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ao mostrar seu Mahaprakasha, sua forma divina, né, sua verdadeira identidade como a suprema personalidade de Deus, a gente já comentou esse termo Mahaprakasha, né? Chaitanya Mahaprabhu pediu Aramai Pandita para chamar Adwaita Prabhu, que estava escondido na casa de Nandanacharya, pois Sri Chaitanya Mahaprabhu sabia que ele estava escondido ali. De forma semelhante, às vezes, o Sr. Chaitanya também se escondia na casa de Nandanacharya. A esse respeito, pode-se consultar o Sri Chaitanya Bhagavata, capítulo Madhyakanda, perdão, capítulo 6 e 17. Então, esse também era um grande associado do Sr. Chaitanya, né, e também do Sr. Nityananda, e foi na casa de Nandanacharya que ocorreu o encontro, o primeiro encontro entre Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Né? Então, quando Nityananda Prabhu ele chega a Navadvipa, o Sr. Chaitanya, evidentemente, ele sabe, né? Apesar de ele estar aparentemente escondido, né, na casa de Nandanacharya, ele sabe que o Sr. Nityananda está lá, né? Então, ele, como dito aqui, ele manda chamar a Adwaita Acharya e, finalmente, existe esse encontro, né, onde o Sr. Chaitanya vai reconhecer o Sr. Nityananda como Balaram, Nityananda vai reconhecer o Sr. Chaitanya como Krishna. Isso ocorre essa revelação mútua, né? Ela ocorre na casa de Nandacharya. E esse encontro ele é dito, né, que ele marca o início desse movimento, dessa fase pública do Sankirtana, né? Onde o Sr. Chaitanya começa, então, a manifestar externamente esse movimento, canto congregacional dos santos nomes do Senhor. Então, esse, 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 essa grande personalidade, né, Nandanacharya, ele é um grande associado. Isso é interessante também que não existe uma referência direta no Goradhanodesha Dípika, né? Quem é Nandanacharya, né? É dito que ele é um parikara, né? Um parikara em sânscrito ele significa um acompanhante íntimo, né? Porque na realidade, em Gora Lila, Chaitanya Mahaprabhu teve milhares de associados íntimos, né? Então nem todos esses associados foram, digamos assim, foram referenciados como sua contrapartida em Krishna Lila. Então, esse associado é como se considerado um parikara, um acompanhante íntimo, né, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse é o 17º galho, né, da árvore do Sr. Chaitanya, Nandanacharya. Agora vamos para Mukunda Datta, que em Krishna Lila ele é o cantor Madhukanta. Então, é um grande associado também do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Vamos ler aqui o verso número 40. Sri Mukunda Datta Saka Prabhura Samadhyai Janhara Kirtane Nase Chaitanya Goshani. Então, a tradução, palavra por palavra. Sri Mukunda Datta, chamado Sri Mukunda Datta Saka, outro galho, o Prabhura, do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Samadhyai, amigo de escola. Janhara, cujo Kirtane, em Sankirtan, nasce, dança. Chaitanya Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, a tradução: Mukunda Datta, um amigo de escola do Sr. Chaitanya, foi outro galho da árvore de Chaitanya. O Sr. Chaitanya dançava enquanto ele cantava. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sri Mukunda Datta nasceu no distrito Chattagram, na vila Chanhará, que está sob a jurisdição da estação policial chamada Patia. Esta vila encontra-se a 10 kroshas, ou cerca de 30 quilômetros, da casa de Pundarika Vidyanidhi. Pundarika Vidyanidhi foi outro grande associado que eu tive a oportunidade de descrever as glórias do mesmo, né? Numa aula aqui anterior. No Goura Ganodesha Típica 140 afirma-se: Rajestito Gayakoyayo Madhukanta Madhuvrato Mukunda Vasudevoto Dato Goranga Gayako. Em Vraja havia dois ótimos cantores chamados Madhukanta e Madhuvrata. Eles apareceram no Chaitanya Lila como Mukunda e Vasudeva Datta, que vai ser descrito no próximo verso, né? Que eram cantores na sociedade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Senhor Chaitanya estudava, Mukunda Datta foi seu amigo de escola, e ambos frequentemente dedicavam-se à argumentação lógica. Às vezes, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu enfrentava Mukunda Datta usando truques de lógica. Descreve-se isso no Chaitanya Bhagavata Adikanta, capítulos 11 e 12. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu regressou de Gaya, Mukunda Datta agradou-o recitando versos do Srimad Bhagavatam sobre a Krishna Lila. Foi por seu esforço que Gadadhara Pandita Goswami tornou-se discípulo de Pundarika Vidyanidhi, como se afirma no Madhyakanda, capítulo 7. Isso aqui é exatamente o passatempo do verso que nós lemos, né? Onde o Mukunda ele já sabia quem era Pundarika Vidyanidhi, um grande personalidade, né? Uma alma liberada. Ele era, na realidade, o rei Vrishabhanu, né? E Gadadhara é Radharani. Então, só que Pundarika Vidyanidhi era um tanto quanto excêntrico, né? Porém, a Data começa a recitar os versos do Srimad Bhagavatam justamente quando ele percebe no coração de Gadadhara Pandita uma dúvida em relação a quem era de fato Pundarika Vidyanidhi, né? Então, esse episódio é bastante impressionante, porque Pundarika Vidyanidhi ele entra em êxtase transcendental e começa a destruir tudo que está ao seu redor, e aí Gadadhara Pandita percebe quem de fato Pundarika Vidyanidhi era e acaba tornando-se o seu discípulo, né? Nós lemos esse passatempo algumas semanas atrás. Então, seguindo aqui a leitura, quando Mukunda Datta cantava no quintal de Srivasa Prabhu, Mahaprabhu dançava ao som das canções dele. E, quando o Senhor Chaitanya exibiu por 21 horas uma manifestação estática conhecida como Sata Praharya, Mukunda Datta deu início às festividades cantando. Às vezes, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu repreendia Mukunda Datta, chamando-o de Kadajatiya Beta, pois ele assistia a muitas cerimônias celebradas por diferentes classes de não devotos. Afirma-se isso no Chaitanya Bhagavata Madhyakanda, capítulo 10. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vestiu-se como a deusa da fortuna para dançar na casa de Chandrasekhara, Mukunda Datta começou a primeira canção. Antes de revelar seu desejo de aceitar a ordem de vida renunciada, o Senhor Chaitanya foi primeiro à casa de Mukunda Datta. Porém, naquela época, Mukunda Datta pediu ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu
para continuar seu movimento de Sankirtan, pois por mais alguns dias antes de aceitar sannyasa. Afirma-se isso no Chaitanya Bhagavata Madhya Kanda, capítulo 26. Foi Nityananda Prabhu que informou a Gadadhara Pandita, Chandrasekharacharya e Mukundadatta, que o Sr. Chaitanya havia aceitado a ordem de sannyasa. Por isso, todos eles foram para Katwa, onde providenciaram o kirtan e toda a parafernália para a cerimônia de sannyasa do Sr. Chaitanya. Depois que o Senhor tomou sannyasa, todos eles o acompanharam, especialmente Sri Nityananda Prabhu, Gadadhara Prabhu e Mukundadatta, que viajaram com ele por todo o caminho até Purushottama Kshetra. A esse respeito, pode-se consultar o Sri Chaitanya Bhagavata, Antya-kanda, capítulo 2. No local conhecido como Jalesvara, Nityananda Prabhu quebrou a vara de sannyasi de Chaitanya Mahaprabhu. Mukundadatta também estava presente naquele momento. Ele vinha todo ano da Bengala para ver o Sr. Chaitanya em Jagannatha Puri. Esse episódio da quebra da danda, né, já deve ter sido abordado aqui, né? Pelo algum devoto que tenha falado sobre esse passatempo, né? Então, durante esse caminho, né, Nityananda Prabhu ele vai e rouba a danda, né, a vara de Chaitanya Mahaprabhu, e a quebra em 3 partes, joga no rio. E esse ato tem um significado profundo, né? Porque na realidade o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele só aceita sannyasi porque ele entendia que somente adquirindo o respeito da sociedade da época, né, e que viam o sannyasi como um filósofo, um pregador, que a mensagem dele poderia ter sucesso. Mas Nityananda Prabhu ele é um avaduta, ele sabe quem é Krishna, né? Então ele vai e quebra, né? Porque na realidade, como Chaitanya Mahaprabhu ele é o próprio Senhor Krishna, Krishna Stu Bhagavan Swayam, a fonte de todas os avataras, né? Então ele não precisa de renúncia, ele não precisa de liberação, ele não precisa pertencer a nenhuma ordem espiritual, ele não precisa buscar nada, ele é a fonte de tudo, né? Então, na realidade, Nityananda ele quebra essa danda justamente para mostrar quem é Chaitanya Mahaprabhu. E esse passatempo é interessante porque, apesar de o Sr. Chaitanya, evidentemente, ter manifestado desagrado em relação a esse episódio, né? Na realidade, é um passatempo, né? Que representa exatamente isso, né? Chaitanya Mahaprabhu aceita estrategicamente a posição de sannyasi para poder chamar a atenção da sociedade, né? Para sua mensagem, para o mercado dos santos nomes, mas ele não precisa de nada disso, né? Ele é a própria suprema personalidade de Deus, né? Então, Nityananda Prabhu, como Balarama, né, como um avaduta, ele representante do princípio do guru, né? Ele fala, né, que você não é um renunciante, você não está buscando Deus, porque você é a própria suprema personalidade de Deus, você é o próprio objeto da renúncia, né? Então esse episódio ele é bem significativo, né? Essa questão da quebra da danda. Então, senhores, é isso. Eu vou ver aqui se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, né? Deixa eu olhar aqui, voltar aqui para cima, desculpe aqui os comentários. Haridashna Das, Jai, Srila Prabhupada, reverências, meu irmão Haridashna. ISKCON Rio de Janeiro, que eu não sei se é o Paravioma ou se é o Harinat Prabhus, né? Então, já grandes Vaishnavas, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Temos aqui o Luiz Rocha Goulart também, Hare Krishna, Luiz Rocha, Sundarang, Devidasi, Hare Krishna, Sundarang, reverências, bom dia. A Batimval também, reverências. Vamos descer aqui.
Haridarshan, ele fala aqui o seguinte: este episódio do filho de Sivasacharya, que volta da morte em frente a Chaitanya Mahaprabhu, é semelhante. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a mensagem. Ao filho de Chitraketu, que volta da morte e fala algo similar. Perfeito, Haridarshan. A gente vê que dentro da literatura acerca da Suprema Personalidade de Deus e seus inúmeros e limitados passatempos, existem algumas situações, né, que se repetem, né? Então, por exemplo, na realidade, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, esse episódio da quebra da Danda, né? O pessoal faz alguma analogia também, dentro da ótica de que Krishna se deixa dominar pelo seu devoto puro, ou seja, ele é conquistado pela devoção pura, fazem alguma analogia, porque no final das contas ele acaba abraçando Nityananda. Se faz uma analogia também com o episódio de Damodara, né, onde Krishna se deixa ser capturado por Mãe Yashoda, né, naquele episódio da corda, né? Então, realmente tem analogia sim com esse episódio do filho do Chitraketu. Raul Tinelli Júnior, sinceras reverências, Prabhu, vida longa, obrigado, Prabhu, muito obrigado pela mensagem, idem a recíproca verdadeira. Vamos descer aqui para mais comentários. Gente, me desculpe, mas eu preciso comprar um mouse, um ratinho aqui, porque esse mouse aqui está meio ruim aqui, né? Peço desculpas aí. Deixa eu descer aqui. Tem aqui um comentário da ISCOM Rio de Janeiro que eu estou tentando ler aqui, eu não estou conseguindo. Peraí. Só um minutinho. Está aqui, perdão. Não é sânscrito, é bengali. Eu não sei em que circunstância eu falei sânscrito, mas aceito o comentário. Quem se escondeu na casa de Nandanacharya foi o Sr. Nityananda. Sim, foi o que eu falei. Mas no significado, Srila Prabhupada afirma que também, volta e meia, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se escondia na casa de Nandanacharya. A Haridashna Prabhu, essa leitura de Sri Chaitanya Charitamrita está localizada aonde? Haridashna, eu não entendi exatamente o contexto. Se você quiser me ligar depois, a gente conversa. Qual leitura? A gente está lendo aqui, eu não entendi a pergunta, no capítulo 10, os versos 36 a 40. Depois você me dá uma ligada, aí a gente... Tá respondido aqui, ó. Adirila 10, 36 a 40. Tá aqui a resposta prontamente dada pela ISCOM Rio de Janeiro. Vamos ver aqui outro comentário. Jai Vaishnavas, Rubens Revatipati. Movimento de Santa de Águia, penso que é muito carioca, pois é bem descontraído e alegre. Rubens, é o Yuga Dharma, né? É o Dharma da era. Nós estamos numa era de pessoas de capacidade de concentração mental extremamente limitada, duração de vida extremamente limitada, propensão a se distrair com os inúmeros prazeres desse mundo, apesar de estar cada vez mais raro encontrar-se prazer nesse mundo tão violento e tão cheio de conflito, né? Porém, a gente encontra a transcendência, né? A gente se conecta com o Krishna através do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Como eu te falei, é o Yoga Dharma, né? Inclusive, a gente tem aquele famoso verso, né? Satatan Kirtayantomam Yatantaschadrida Vrataha Namasyantascha Mambhaktya Nitya Yukta Upashate. Um verso bem famoso
na Bhagavad Gita, o verso número 914. Os devotos gostam muito desse verso, né? Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim, essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Então, aqui, esse movimento de Sankta, né, realmente são grandes almas, né? São almas liberadas que descem, como eu expliquei no início, a esse mundo para executar esses passatempos transcendentais com a própria suprema personalidade de Deus, que vem como o senhor Chaitanya Mahaprabhu há cerca de 500 anos atrás, né? Mas nós, que somos sadhana bhaktis, que recebemos essa instrução de Prabhupada, que é um legítimo representante dessa linha de sucessão discipular que vem do Senhor Brahma, que passa por Madhvacharya e por Chaitanya Mahaprabhu. Então, Srila Prabhupada, ele nos trouxe esse processo, que é o processo recomendado para a era de Kali, que é Harinam Sankirtan, no canto congregacional dos santos nomes, que nós estamos aqui na época do carnaval, né? Imagina se todos esses blocos que estão aqui desfilando agora pelo Rio de Janeiro, né? Estivessem cantando o Mahamantra Hare Krishna, que coisa maravilhosa que seria, né? Que benefício para todos esse cantar traria, né? Uma coisa assim fantástica, né? É um processo muito poderoso. E é, como eu falei, o Yuga Dharma, o Dharma recomendado, o processo recomendado para essa era, né? Tem mais um comentário aqui da ISKCON Rio de Janeiro. Esta danda que Nityananda Prabhu quebrou era uma ekadanda da escola Mayavadi. Perfeito. Esta foi uma das razões pela qual ele quebrou a danda. Também, Prabhu, também, mas na ontologia, né? Assim, no significado, também é isso, né? Ele aceita de uma escola Mayavadi, impersonalista, porém ele não precisava de nada daquilo, ele fez aquilo por conveniência. Vocês percebam até que até a própria Suprema Personalidade de Deus, ela tem estratégias para agir dentro desse mundo, né? Como o Prabhupada também teve estratégias para fazer o movimento dele exitoso aqui no Ocidente. Então, evidentemente que ele poderia manifestar a sua forma como a suprema personalidade de Deus, mas ele preferiu fazer dessa maneira, né? Mas, como eu falei, Nityananda Prabhu, que representa o Adguru, né? O próprio mestre espiritual, ele usa esse episódio, né? Para mostrar que Sri Chaitanya Mahaprabhu não precisava de nada daquilo, né? Ele é a própria suprema personalidade de Deus, ele é o próprio objeto de adoração, como eu falei aqui, né? Então tem aqui peraí, vamos aqui mais um comentário do Haridashana. Chaitanya também aceitou sannyas para dar misericórdia aos sannyasis mayavadis como Prakashananda Sarasvati. Perfeito, também, perfeito. Comentário da ISKCON Rio, o Sr. Chaitanya usava essa danda porque foi iniciado, já lemos, Paravioma, né? É o Paravioma que está aqui. Obrigado, Paravioma, pelos seus comentários. Tá, eu falei que foi a do Itacharya que se escondeu na casa. Não, perdão. Se eu comentei isso, me equivoquei. Quem se escondeu de fato, quem estava lá era Nityananda Prabhu. Tá? A Vasha não participou da aula de hoje porque ela passou muito mal à noite, entendeu? Teve uma indisposição e infelizmente ela não pôde participar. Peço até desculpas por não ter avisado isso no início da aula, né? Da leitura, melhor dizendo, mas ela passou mal à noite e não pôde participar, infelizmente. Né? Mais um comentário de Paravioma Prabhu. Na Bahia, em São Paulo e em Búzios, temos blocos de carnaval Hare Krishna. Sim, sim, sim. Inclusive em Recife, tal, Paravioma. Teve um vídeo que circulou recentemente aí nas mídias sociais da ISKCON, um bloco de maracatu lá em Recife. Muito legal. Vou até te passar depois o vídeo, se você ainda não o tem. Um vídeo muito legal, os devotos usando o ritmo do maracatu, que é um ritmo bastante popular no Nordeste. Eles saíram em Sankirtan, em Harinam Sankirtan, muito legal. Então, sim, temos
blocos de carnaval e temos canto congregacional em muitas cidades do mundo, né? E aqui no Rio de Janeiro, a gente mensalmente nós estamos saindo às ruas para a distribuição dos livros de Srila Prabhupada, para o canto congregacional, distribuição de panfletos, convidando as pessoas em geral para visitar o nosso templo aqui no Rio de Janeiro, na estrada da Barra da Tijuca 2010, para o nosso festival de domingo, que acontece a partir das 3 da tarde. Inclusive, hoje teremos a ilustre presença de Paravyama Prabhu junto com Chandramukha Swami numa aula a 4 mãos. Não percam, quem puder assistir, imperdível. E aqui mais um comentário de Paravyama Prabhu. Você tem o vídeo, né? Tem o vídeo dos devotos em Recife, cantando o Mahamantra Hare Krishna ao ritmo do maracatu. A Haridasha falou Harekatu, exatamente. E aqui, mais um comentário de Sundarang. São Paulo vai sair também um bloco de carnaval chamado Avatar Dourado. Então, mais um aí. Era os devotos, né? Assim, seguindo a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, seguindo as instruções de Srila Prabhupada e levando o cantar do Mahamantra Hare Krishna a todas as cidades e vilas. Isso é muito bom. Isso é muito transcendental. Krishna, com certeza, e Srila Prabhupada, com certeza, estarão muito satisfeitos com o serviço desses grandes devotos que estão à frente do movimento de Srila Prabhupada e do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Aqui mais um comentário, aula de 2 cabeças. 2 cabeças e 4 mãos. Exatamente. Um comentário aqui de Sundarang. Muito obrigado, Sundarang, pelo comentário. Grata pela aula, narração dessas leis do Sr. Goranga. Sim, são grandes personalidades, grandes almas, né? Mahatmas, como foi dito aqui, né? Que estão sempre adorando perpetuamente com devoção, né? Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com muita determinação, prostrando-se diante de mim. Essas grandes almas adoram-me perpetuamente com devoção. Essas liras do Senhor Gorama são liras que essas grandes almas estão também participando, né? Mais um comentário aqui da Sundarang. O nome do bloco de Recife é Mantracatu. Então, Haridasha, não é Harikatu, é Mantracatu. Está aqui a informação dada por Sundarang Devidas. Gente, eu acho que é isso, né? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu estou encerrando a leitura por hoje. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Todas as glórias a Srila Prabhupada, nosso Jagadguru. Hare Krishna, bom domingo a todos.